Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Noite de sábado, muita gente curtindo aí as baladas, né? Noitezinha fresca de inverno. E as atividades aqui não param. Talvez você possa estar se perguntando qual é o louco que pode estar estudando num momento como esse. É possível, sempre é um louco por aí. Eu mesmo, quando garoto, não era muito ligado a sair à noite, saía mais durante o dia. Então eu sempre me pegava lendo, estudando, colocando os assuntos em dia, porque a minha, a minha intenção era na terceira unidade já estar passado, e aí na quarta unidade quase ninguém me via no colégio, porque eu estudava para poder ter tempo livre para ir jogar meu videogame. Mas então, turma, hoje mais uma videoaula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos ter aí um módulo com 3 aulas mais ou menos, onde nós vamos estar falando sobre a organização dos homens em sociedade através da história. E para essa primeira aula, vamos falar sobre as sociedades tribais, essas sociedades tidas entre aspas como primitivas ou sociedades sem Estado. Então, as primeiras formas de organização social dos seres humanos se caracterizaram quando deixaram de ser nômades e se tornaram sedentárias. Isso ocorreu a partir do momento em que eles se fixaram em um lugar próprio para ali cultivar a terra e praticar o pastoreio, a domesticação dos animais. E nesse tipo de sociedade, os homens trabalhavam coletivamente, repartindo entre si o resultado da pesca, da caça e da coleta de frutas e raízes. Não existia nenhuma forma de propriedade privada e as relações de produção eram realizadas pela ajuda mútua entre eles e de forma coletiva. Tá? Não existia o Estado e a sociedade não era dividida em classes sociais. O Estado que eu digo é o Estado burocrático. Mas nessas comunidades tem origem a especialização de funções. Cada membro, dentro da sua capacidade, ele exercia uma determinada função e essa função seria aproveitada pelo coletivo, onde uns caçavam, outros plantavam, uns fabricavam seus cestos, seus artesanatos, suas confecções, outros dominavam os ritos religiosos e assim por diante. Apesar de alguns autores utilizarem o termo primitivo em relação a essas sociedades, nós devemos chamar atenção para algumas questões importantes. Eu mesmo aqui, de forma proposital, na abertura da aula, utilizei esse termo sociedade primitiva. Mas temos que ter cuidado com esse termo por algumas questões. Primeiro, é errado considerar essas sociedades do passado como atrasadas em relação a outras formas de organização social. Essa ideia nos conduziria à adoção de uma teoria evolucionista, e como se um certo tipo de sociedade pudesse suceder a outro tipo através da história, o que não corresponde à nossa realidade. Já que, até hoje, esse modo de produção do passado ele pode ser encontrado em alguns povos ou nações de regiões tão distantes, até mesmo na América, como na África e na Oceania. Tá? Um exemplo prático para nós, a Rússia ela foi feudal até o século XIX, só para dar um exemplo prático. Então, há sociedades na África, como na Nigéria, por exemplo, que eles ainda adotam esse modo de produção coletivo. Trata-se, na verdade, quando nós nos referimos a essas sociedades do passado, elas são sociedades extremamente complexas, principalmente do ponto de vista cultural.
o que foi demonstrado amplamente por inúmeras pesquisas efetuadas no campo da antropologia. A antropologia ajuda a explicar, né, essas sociedades, já que eles não deixaram muita coisa escrita, já que não havia o Estado burocrático, não havia a sociedade privada, então não havia necessidade de deixar nada registrado como prova de posse ou de contabilidade. O antropólogo francês Pierre Clastre, ele popularizou nas ciências sociais, em um texto publicado em 74, o termo sociedade contra o Estado. E esse termo ele elaborou a partir das suas pesquisas que ele desenvolveu na América Latina durante os anos de 1960 e início dos anos de 1970. O norte-americano Marshall, que ele também antropólogo, pesquisando em sociedades que habitavam nas ilhas do Pacífico Ocidental, ele também formulou um termo que contribuiu para entender essas sociedades, porque, segundo ele, essas sociedades elas seriam sociedades de abundância. Abundância coletiva, a abundância de favorecimento entre eles. E dentro dessa forma de classificação que aqui nós adotamos, encontram-se sociedades completamente distintas entre si sobre o aspecto cultural, o que se reflete na sua forma de organização social. Assim, é válido deixar registrado que a ideia de sociedade tribal, primitiva ou sem Estado está sendo utilizada aqui nessa aula apenas para destacar, apenas como um destaque, principalmente destacar os elementos econômicos comuns que estão presentes nessas diferentes sociedades, né? E como vamos ver nas aulas subsequentes ainda sobre esse tema, que ainda vamos falar sobre sociedades escravistas na próxima aula. Então, provavelmente vamos voltar a esse debate, mas já estou deixando claro aqui que é um equívoco tomar essas sociedades como primitivas. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Continuem ligados aí no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Deixe sua inscrição, o seu like é muito importante para mostrar ao YouTube a relevância do canal aqui para a plataforma. Dúvidas, sugestões, participe. Sua participação também ajuda a fazer um canal cada vez melhor. Fiquem todos bem e até uma próxima.